Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos discutir, vai ser basicamente tipo uma aula seminário, tá? No sentido de que tem várias coisas que eu vou falar hoje aqui que nós ainda vamos detalhar em aulas posteriores, mas que eu vou falar apenas por cima, porque eu quero, uma vez que a gente viu as soluções de Friedman para diversos contextos, nós vimos medidas de distâncias, né, em cosmologia. E aí agora eu quero fazer um apanhado observacional teórico aí dos últimos 100 anos. Claro que em 50 minutos eu não vou conseguir falar de tudo, né? E nem detalhar tudo. Como eu falei, vários detalhados nas aulas posteriores. Mas eu espero dar um grande panorama desde o início do século até a descoberta da aceleração do universo. Tá? Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Então, como eu falei, eu sempre vou falar, vou discutir os aspectos observacionais e os aspectos teóricos em torno dos últimos aí 100 anos aproximadamente. Então, pessoal, entre 1900 e 1920, qual era o panorama observacional? Basicamente, a gente não sabia nem que existiam outras galáxias no universo, né? Existiam dois tipos de... Existia um debate muito grande, porque já se observava com os telescópios da época umas regiões no espaço que foram denominadas de nebulosas, que eram regiões esbranquiçadas, com uma resolução muito ruim, né? Então, o pessoal achava que, alguns achavam que aquilo era um grupo de estrelas, né, que estava distante de nós, mas dentro da nossa galáxia, e outras pessoas achavam, outro grupo de pesquisadores, né, achava que aquilo ali, na verdade, era outras galáxias, tá? Então, esse foi um grande debate, né? A natureza das nebulosas, que durou aí cerca de 10 anos para ser resolvido, talvez mais, na verdade, tá? Então, um grupo liderado pelo Herbert Kurtz acreditava que aquelas nebulosas, né, eram galáxias, e o grupo liderado por outro astrônomo proeminente da época, o Arlo Sharp, acreditava que aquilo ali nada mais era do que um conjunto estelar pertencente à nossa própria galáxia. Toda a questão aí, pessoal, se baseava em medir distâncias, né, até essas nebulosas. Mas como eu falei, a resolução dos telescópios não eram boas, na verdade, eles utilizavam chapas fotográficas, né, não eram nem CCD, semicondutores, obviamente, a mecânica quântica não tinha sido desenvolvida ainda. Então, o método que eles utilizavam na época para medir distâncias era basicamente a paralaxe trigonométrica. Tinha também um movimento próprio para estrelas, mas a principal técnica de medir distâncias era a paralaxe trigonométrica, que não permite a gente observar é, né, distâncias muito grandes, certo? Basicamente, a gente vai conseguir medir distâncias via paralaxe aqui dentro da nossa própria galáxia, e mesmo assim, nem por toda a galáxia a gente consegue aplicar essa técnica. Então, como eu falei, para resolver se essas nebulosas elas eram galáxias né, independentes ou se era um sistema presos à nossa própria galáxia, a gente teria que saber como medir distâncias até essas nebulosas, tá? Aqui, pessoal, deixa eu primeiro passar aqui, tá? Então, uma solução para isso foi proposta por Henrietta Levy, tá? Que era um astrônomo. Ela é surda e muda, né, pessoal? Não sei, é só uma curiosidade. Então, ela era pesquisadora em Harvard, tá? Então, ela percebeu o seguinte, pessoal, ela percebeu que existia um tipo de estrela cuja evolução, né, ela já tinha acabado de estrelas, ela percebeu que existia um certo tipo de estrela pulsante, tá? O que é essa estrela pulsante, também chamada de Cefeidas? Porque é o seguinte, pessoal, ela é basicamente suportada durante grande parte da sua vida pela fusão do hidrogênio em hélio em seu interior, né? Então você fica a gravidade querendo colapsar a estrela e a pressão do gás e da radiação segurando essa estrela. Só que quando o hidrogênio acaba em seu núcleo, e durante o estágio que a estrela está produzindo energia
está sendo equilibrada via a queima de hidrogênio em hélio no seu núcleo, a gente diz que essa estrela está na sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell, que é um diagrama em que no eixo Y está a luminosidade e que no eixo X está a temperatura efetiva, que é a temperatura da superfície da estrela. Então, existe uma sequência principal que é denominada, que é tipo uma diagonal assim, nesse diagrama, onde as estrelas passam a maior parte do seu tempo, tá? Quando acaba o hidrogênio em seu núcleo, as estrelas elas caminham, né, nesse diagrama de luminosidade por temperatura, porque elas perdem o equilíbrio hidrostático. Algumas estrelas, que são as estrelas pulsantes, e aí, pessoal, o destino de uma estrela quando o hidrogênio acaba em seu núcleo, qual é o destino dela? Vai depender de sua massa inicial. Estrelas com um certo tipo de massa, um pouco maior que a massa solar, elas é, pulsam, tá? Elas perdem o equilíbrio hidrostático e aí fica a pressão e a gravidade sendo o tempo todo lutando uma contra a outra, tá? E aí a Henrietta, ela percebeu o seguinte, que nesse tipo de estrela, estrela pulsante ou as cefeidas, tá? Elas têm uma relação empírica muito bem estabelecida entre a luminosidade, que é a energia por segundo que sai da estrela, e o seu período de pulsação. Então aqui a gente tem um gráfico, tá? Da luminosidade, o brilho da estrela, ó, que é a energia por segundo que sai de lá, a luminosidade, pelo tempo. Então a gente vê, né, que o período é muito bem estabelecido para essa estrela aqui, V1, tá? Que está na galáxia M31. Tá? Então ela percebeu o seguinte. Agora, como é que é construído esse gráfico, pessoal? Primeiro, ela pega estrelas próximas, cefeidas próximas, cuja distância nós podemos medir utilizando a paralaxe trigonométrica. Então, a gente pega o fluxo medido para essa estrela pulsante, tem a distância pela paralaxe, a gente pega, calcula a luminosidade. E o período a gente observa, né? E aí o que acontece, pessoal? Se você faz isso para um monte de estrela, você vai conseguir obter uma relação entre a luminosidade e o período. Tá? Se você faz essa metodologia, né, de conhecer a paralaxe para várias cefeidas próximas, é, aí você consegue estabelecer qual é a relação entre período e luminosidade. Foi isso que ela mostrou que existe essa relação entre período e luminosidade. Então, se depois você observa uma cefeida, tá? Se depois você observa uma cefeida, o período de uma cefeida, mas não tem a distância dela para o paralaxe, a gente consegue medir a distância utilizando a relação que ela obteve para cefeidas próximas. Tá? Então, o que é que você diz? Olha, eu tenho um período, qual é a luminosidade pela relação matemática que ela estabeleceu? A luminosidade é tanto. Eu tenho um fluxo, então eu consigo calcular qual é a distância de luminosidade até a cefeida, comparando o fluxo com a luminosidade que saiu da relação empírica obtida por Henrietta utilizando cefeidas próximas, cuja paralaxe era conhecida. Tá? Então, utilizando paralaxe trigonométrica e estrelas cefeidas, um astrônomo denominado Kepler publicou, né, obteve a primeira é, geometria para a Via Láctea, né, que seria uma galáxia elíptica, espiral, desculpe, seria uma galáxia espiral, cujo tamanho estimado, pessoal, para a época é bem maior do que a gente sabe hoje em dia, tá certo? Porque ele estimou utilizando cefeidas e utilizando paralaxe trigonométrica, né? As cefeidas, elas brilham muito, então você consegue estimar distâncias até cefeidas através do período de luminosidade a estrelas muito mais distantes do que você consegue por paralaxe trigonométrica, tá? Só que você precisa do fluxo. E o fluxo, a gente sabe que ela cai com o inverso do quadrado da distância, mas cai também, pessoal, se a gente tiver poeira entre a estrela e a gente, que a poeira ela acaba ou absorvendo ou refletindo parte dessa radiação que é emitida, que a gente chama de extinção interestelar, tá? Então, o que acontece? É, Na época, eles estimaram o tamanho da galáxia bem maior do que o que a gente sabe hoje, porque eles não levaram em consideração essa questão da absorção interestelar, tá certo? Então, ele estimou como sendo 3 kiloparsec aqui a altura da nossa galáxia e 17 kiloparsec, tá?
aqui para o comprimento da nossa galáxia. A gente sabe que hoje isso é menor, tá ok? Então, o que aconteceu? O Edwin Hubble, em 1923, utilizando um poderoso telescópio da época, no Monte Wilson, tá certo? Ele observou para uma dessas nebulosas, conhecida hoje como Andrômeda, e conseguiu localizar cefeidas nessas galáxias, que foi, né, ah, o que possibilitou medir a distância até essas nebulosas e ele encontrou que a distância até essa M31, Andrômeda, a essa nebulosa até então, era de 800 quiloparsecs, que era muito maior do que as estimativas da distância do tamanho da nossa Via Láctea. Então, ele fez isso para outras diversas nebulosas e verificou que, na verdade, essas nebulosas eram outras galáxias, porque a distância, né, era de origem extragaláctica, né, era de escala extragaláctica, tá? Dada todas as estimativas de distâncias que já eram feitas dentro para estimar o tamanho da nossa galáxia. Tá? Então, ele conseguiu, em 1923, achar cefeidas na nebulosa de Andrômeda, e Cefeiras são estrelas muito brilhosas. Então, através do período de relação luminosidade obtida pela Henrietta, ele conseguiu estimar qual era a distância até essas nebulosas e viu que elas seriam de escalas extragalácticas, provando pela primeira vez a existência de outras galáxias, isso em 1923, ou seja, há 100 anos atrás. Tá, pessoal? Ou seja, 100 anos atrás a gente não sabia nem que existiam outras galáxias, né? Do ponto de vista teórico, né, nós estávamos tendo a publicação da teoria da relatividade geral, que é a teoria da gravidade de Einstein, né, que é a teoria relativística da gravitação, que descreve a gravidade, pessoal, como uma teoria métrica do espaço-tempo. Né? A gravidade nada mais é do que uma geometria que é deformada, né? A geometria do espaço-tempo, que é deformada pela presença de matéria e energia. Então, a presença de matéria e energia entra aqui no tensor energia-momento, e a métrica do espaço-tempo entra aqui no tensor de Einstein, tá? Envolve o tensor de Hit e o escalar de Hit, tá certo? Então, isso aqui é uma equação tensorial, né? Nós temos aqui o curso de Introdução à Relatividade Geral, e essa equação, ela nos diz que, né, o que é a gravidade? É a curvatura do espaço-tempo na presença de matéria e energia, tá certo? Então eu boto aqui, ó, ao curvar tempo e espaço na presença de matéria e energia, a teoria da relatividade geral os converte em participantes dinâmicos do universo. Porque na teoria da relatividade especial, o espaço-tempo é estático, tá? Em lugar de considerá-lo apenas um palco de fundo onde os acontecimentos ocorrem. Então, pessoal, dentro da relatividade geral, que é a teoria relativística da gravidade, que, né, substituiu a teoria newtoniana para campos gravitacionais fortes, tá certo? Obviamente, pessoal, a teoria da relatividade geral, quando você vai para campos gravitacionais fracos, os resultados coincidem com os resultados da gravitação newtoniana, tá certo? Então, existem diversos testes experimentais que sustentam a relatividade geral, tá certo? Que é atraso no sinal de radar, precisão do periélio de Mercúrio, o desvio da luz na presença de matéria, a emissão de ondas gravitacionais, o arrasto do espaço-tempo, estrutura em larga escala, buracos negros, ondas gravitacionais, né, como eu falei aqui. Então, tudo isso sustenta muito bem a teoria da gravidade ou a teoria da relatividade geral como uma teoria padrão da gravidade, embora ela não seja completa. Ainda nós precisamos de uma teoria da gravidade quântica, né, quantizada, vamos dizer assim, para poder fechar, né, uma teoria da gravidade mais completa, tá certo? E nos possibilita, né, estudar como era o universo lá perto da era Planck, tá? Então, como a gente viu durante o nosso curso, utilizando propriedades geométricas do espaço-tempo, de um espaço-tempo homogêneo isotrópico, e utilizando o conteúdo de material energético de um fluido perfeito para descrever o nosso universo, ou seja, de quantidades, propriedades, né, descritas por quantidades que só dependem do tempo, Einstein obteve o seu primeiro modelo, né, do mundo em 1917, com sua publicação, tá certo?
Então, o princípio cosmológico é o fato do universo ser homogêneo e isotrópico em escalas aí maiores que 100 e 150 megaparsec. E do lado esquerdo, a gente, como viu, utiliza a métrica de Friedmann-Walker para medir distâncias, né, nesse espaço-tempo ou nesse espaço, tá certo? Dependendo do que você esteja trabalhando. Então, quando a gente resolve essas equações aqui, botando o fluido perfeito de um lado e a métrica de Friedmann-Robinson-Walker do outro, a gente obtém as equações de Friedmann, que nos diz como o fator de escala evolui com o tempo. O fator de escala, escala as distâncias no universo, né? Elas nos fornecem, o comportamento do fator de escala nos fornece como as distâncias do universo evoluem com o tempo, tá certo? Então, para Einstein, né, como não se sabia nem da existência de outras galáxias, mas obviamente as estrelas se movimentavam no céu, mas ele acreditava que esse movimento era aleatório, de forma que a nossa galáxia fosse estática, tá certo? Então esse fator de escala aqui, que mediria, né, como as escalas de distância do universo evoluem com o tempo, seria zero. Então você teria zero aqui, zero aqui, zero aqui, e como você tem zero aqui, e a pressão da matéria, né, é zero, né? Para a nossa velocidade é muito baixa, então essa pressão aqui é nula, tá? Frente à velocidade da luz, né? A gente teria aqui a nossa pressão tratando as estrelas como um gás, tá? A gente teria uma pressão associada, por exemplo, e aí essa velocidade é muito menor do que a velocidade da luz, isso aqui vai para zero, é a mesma coisa de você considerar P igual a zero, tá? Então você ficaria com zero, zero e zero aqui. Então a curvatura tinha que ser zero no universo de Einstein, tá? O K teria que ser zero. Se o K é zero, isso aqui também é zero, tá? E aí você só tinha como solução o epsilon igual a zero, ou seja, no universo vazio. Então, dentro da equação de Einstein original, o universo estático, preenchido só por matéria, ele só poderia ser, não era bem definido, né? Você só tinha solução se você tivesse uma densidade de energia igual a nulo, igual a zero, tá? Então isso não fazia sentido, né? Então, o que é que acontece? Entender, né, pessoal? Porque eu teria tudo isso aqui igual a zero, e isso aqui para a matéria, que ela é não relativística, seria zero, devido a esse c ao quadrado aqui. Então, o K seria zero. Se o K é zero, e o A ponto também é zero, é porque a densidade de energia é igual a zero. Então, o que Einstein queria, esse universo estático só era possível para o universo vazio, tá? Então ele adiciona a constante cosmológica, isso não tem nenhum problema, ele adiciona aqui a constante cosmológica do lado esquerdo, a gente viu que a gente pode adicionar a constante cosmológica no lado direito, quando a gente associa a constante cosmológica à energia do vácuo, tá? Lembra? Mas ele adicionou do lado esquerdo, né, na parte geométrica, e aí obteve as equações de Friedmann, né, as equações de Friedmann podem ser obtidas, novamente aparecendo aqui a constante cosmológica, e agora sim, se esse termo é desprezível, esse é zero, esse é zero, eu tenho uma curvatura ligada com o lambda, tá certo? Ela não seria nula, então eu teria esse, o lambda seria positivo, então a curvatura seria um na visão de Einstein, tá? E aí quando você coloca isso aqui, esse valor aqui, você obtém que o lambda está relacionado com a densidade de energia de matéria como 4πg epsilon dividido por C4, tá? Então o universo estático de Einstein é finito, tá? Porque a curvatura positiva dá um universo finito, e com a densidade de energia fixada por lambda, tá? E por G. Tá? Então esse seria o universo de Einstein estático, porém, pessoal, ele era o quê? Extremamente instável, né? Você tinha que ter essas condições, esse ajuste muito fino entre lambda e a densidade de energia de matéria para você ter o universo estático. Qualquer coisinha, qualquer perturbação, ele colapsaria ou começaria a expandir, tá? E aí a gente sabe que depois de 1923, voltando para o panorama observacional, a gente sabe que depois de 1923, o Edwin Hubble, né, e calculando distâncias até diversas nebulosas e medindo a sua velocidade, tá, através do efeito do redshift, né, medindo a velocidade através do redshift, tá certo? Quer ver sobre C igual a Z, lambda E menos lambda zero sobre lambda zero, né? Esse aqui é o Z. Então, ele medindo a distância através de cepeiras,
tá? E medindo a velocidade através do comprimento de onda recebido, ele montou esse gráfico aqui e ele viu que a partir de uma certa distância, aqui, ó, dessa distância aqui para cima, ele percebeu o quê? Que ele tinha à medida que a distância aumentava, a velocidade também de recessão em relação a nós também aumentava. E aí ele propôs que essa relação, que era uma relação linear entre velocidade e distância. Tá? Então a gente viu isso também durante o curso, que essa relação, do ponto de vista teórico, é elevada até 0,1. Tá? O redshift igual a 0,1. Depois o modelo cosmológico, né? A, começa a influenciar e ela vai saindo dessa linha reta aí, de 0 até 0,1. Veja que eu tenho aqui galáxias próximas cuja velocidade é negativa, né, pessoal? Porque essas galáxias estão presas gravitacionalmente aqui com relação à Via Láctea. Tá? Então se aproxima de nós, mas a partir de uma certa distância, todas as velocidades são positivas, indicando uma velocidade de recessão, né? Positiva, a expansão do universo. As galáxias se distanciam de nós. Mas lembrando, devido à homogeneidade e isotropia, você pode ir para cima de qualquer galáxia dessa, se considerar o centro do seu sistema de coordenadas e ver as outras, né, se distanciando de você, seguindo a mesma lei de Hubble, como a gente nas aulas anteriores, tá? Então, Einstein percebe, né, que isso foi o maior erro da vida dele, considerar o universo estável, tá certo? Em 1931, o Lemaitre também publica um trabalho na Nature, tá? Onde ele estuda também as consequências físicas do universo em expansão. Tanto que essa lei hoje em dia é conhecida como a lei de Hubble-Lemaitre, tá? Então aqui, pessoal, é como a galáxia M31 era vista na época de Hubble, tá? Isso aqui são estrelas variáveis que ele está identificando e hoje como essa mesma galáxia é vista, tá certo? O H0 hoje está em torno, essa medida é um pouquinho diferente hoje, mas é em torno de 73, tá certo? Com um erro muito pequeno, tá certo? E a gente vai ver que esse erro muito pequeno ocasiona o que a gente chama de tensão na constante de Hubble, tá? Porque essa medida aqui é utilizando a lei de Hubble, galáxias até em torno de 0,1, tá? E é independente de modelo cosmológico, tá? Então, em 1932, Einstein publica o modelo de Einstein de Sitter, que é o modelo mais simples possível, que é com curvatura nula, tá? Curvatura nula e sem a constante cosmológica, tá? Então, só com a densidade aqui da energia da matéria não relativista, tá? Que aqui nem era ainda, pessoal, questão de matéria escura, nada disso não. Você tinha apenas radiação, matéria não relativista e a constante cosmológica. Não tinha a questão de energia escura aqui ainda não, tá? Então, para esse tipo de universo, a gente viu que o fator de escala cresce com o tempo de uma maneira bem simples e que a idade do universo está relacionada com a constante de Hubble dessa maneira aqui, também bem simples, né? Para o valor da época, né, eles obtiveram um valor que é extremamente alto e errado, tá? Mas isso aqui era dado as limitações observacionais, eles obtiveram, o Hubble obteve o H0 em torno de 500 quilômetros por segundo por megaparsec. Como eu falei, hoje a gente sabe que é em torno de 73. Quando ele colocou 500 aqui para o universo sem curvatura e só com matéria, ele obteve que a idade do universo seria em torno de 10, de 2 bilhões de anos. E isso aqui era menor do que a idade da própria Terra estimada pela geologia. E aí isso acabou sendo ridicularizado, né? A cosmologia seria uma discussão do sexo dos anjos. Só que a gente viu, né, pessoal, que existiam os modelos de Friedman, de 1923 e 1924, tá certo? Onde o K é diferente de zero e a constante cosmológica é nula. E aí a gente viu para K igual a 1, a gente tem um modelo cíclico do universo. Para K igual a zero, eu tenho esse comportamento do fator de escala. E para K igual a menos 1, o fator de escala aumenta mais rápido porque eu tenho uma quantidade de matéria menor. Então a gravidade, né, atrativa é menor, o universo consegue expandir de forma mais rápida. Tá? Então é por isso que o fator de escala aumenta com o tempo de forma mais rápida do que a uma taxa maior, desculpe, do que o K igual a zero. Mas veja, pessoal, que em todos os casos, o gráfico aqui, a curva
é sempre no sentido de uma derivada segunda negativa, indicando uma desaceleração da expansão, certo? Então aqui também está a representação disso. Então tudo isso a gente já estudou detalhadamente, tá, nas nossas aulas. Então, pessoal, o modelo de Arredecita, por simplicidade, virou o modelo padrão da cosmologia e o H0, à medida que o pessoal foi melhorando a tecnologia, né, as observações, o H0 foi migrando para valores menores, certo? Que a gente vai ver isso mais lá para frente nesse seminário. Então, do ponto de vista observacional, em 1933, tá certo? Logo após ali, 4 anos após a descoberta da aceleração, da expansão do universo, não da desaceleração, não da aceleração. A aceleração foi só em 1998, que a gente vai falar também. Então, em 1933, um astrônomo suíço, Fritz Zwick, ele mostrou, né, utilizando um aglomerado de Coma e o aglomerado de Virgo em 1933 e 1937, e quando você tem um aglomerado de galáxia, você tem as galáxias, tá certo, pessoal, com movimentos que podem chegar a 1.000 quilômetros por segundo dentro de um aglomerado, e, bem, você tem galáxias extremamente velozes dentro do aglomerado, você vai ter que ter uma massa segurando aquelas galáxias para se dispersarem no espaço. Então, utilizando o que a gente chama de teorema do virial, que a gente vai ver aqui no curso também, ele estimou qual era essa massa, tá certo? Utilizando a medida da velocidade de dispersão, ou a dispersão de velocidades, tá? Ele obteve que a massa para segurar aquelas galáxias com altíssimas velocidades, em grupos e em aglomerados, era muito maior do que a massa emitida pelas galáxias, tá certo? Então, essa foi a primeira evidência da existência de matéria escura, utilizando o teorema do virial em aglomerados de galáxias, ok? E já em 1975, a Vera Rubin detectou a matéria escura em galáxias espirais, certo? Observando a curva de rotação de galáxias espirais, e ela traçou a velocidade com a distância. Então, eu tenho aqui uma galáxia espiral, eu tenho aqui diversas estrelas, ela conseguia medir a velocidade dessas estrelas com relação à distância ao centro da galáxia, e como a massa, pessoal, está concentrada mais no centro, é possível mostrar que da lei de Kepler, o comportamento da velocidade deveria ser esse aqui. E ela obtém esse comportamento aqui. Ó. Esse comportamento só é válido se você tiver matéria aqui em torno da galáxia que a gente não está conseguindo detectar. Tá? Então, isso também foi a primeira evidência da matéria escura na, a nível galáctico. Tá? Então, isso aqui seria do ponto de vista observacional, tá, pessoal? Do ponto de vista teórico, vamos voltar novamente do ponto de vista teórico, ocorreu um grande debate ali na década de 40 e na década de 50, se o universo ele era estacionário ou evolucionista, ou seja, se suas propriedades mudariam com o tempo, ou se ele seria estacionário e nem estático. Tá, pessoal? Estática é uma coisa, estacionária é outra. Estacionário é possível mostrar que no universo estacionário a taxa de expansão seria constante, tá? E isso você mostra que um efeito disso é que as propriedades do universo não mudariam com o tempo, se a taxa de expansão fosse constante ao longo do tempo. Tá? Então, isso era um grande debate, por quê, pessoal? Porque a questão do universo evolucionista, ela traz muitos aspectos religiosos por trás, porque dá a ideia de uma criação do universo. Tá? Quando você aplica unicamente a relatividade geral, mas a gente não pode fazer isso. Né? A gente sabe que a gente não pode fazer isso, mas na época o pessoal utilizava só a relatividade geral para descrever o universo e extrapolava o fator de escala até A igual a zero, dizendo que tudo tinha vindo de uma singularidade. Mas lembrando que essa singularidade, pessoal, não é um ponto, tá? Não é um ponto no espaço. É como se você tivesse uma singular. É o fator de escala que vai a zero. Lembre-se que eu tenho diversos observadores comóveis, tá? O que determina como as distâncias entre os observadores comóveis muda com o tempo é o fator de escala, e o fator de escala tende a zero, mas as distâncias físicas continuam existindo.
tá certo? A não ser que o universo seja fechado. Aí você vai, né, com uma esfera, né, seria uma curvatura fechada bidimensional, imersa em um espaço tridimensional. A bexiga, quando você tira o ar dela, aí sim, tanto o fator de escala quanto a distância física vai para zero para um ponto. Mas isso é só para o caso de curvatura positiva. Então, existia esse debate muito relacionado a questões religiosas também. Então, um grupo não aceitava essa ideia de criação do universo, né? E a gente sabe hoje, pessoal, que a teoria do Big Bang ela descreve a evolução do universo de um estado extremamente quente e denso há 13,8 bilhões de anos atrás até o momento. Ela não explica a origem do espaço, tempo e energia, tá certo? Então a gente já considera após a era Planck, que é quando as nossas leis da física são válidas. Então a gente já começa a descrever o universo ali após a era Planck, em expansão, um espaço-tempo já clássico, tá? Preenchido por um ínfraton e assim sucessivamente. Então, pessoal, qual era a hipótese básica? Eram duas hipóteses, tá? Uma era do estado estacionário e a outra é que as propriedades do universo realmente evoluíam com o tempo. Então, qual era a hipótese básica defendida por esses três físicos aqui, o Gamow, o Alpher e o Bethe, que eram os três primeiros minutos? Eles mostraram que eles fizeram a seguinte hipótese. Ó. A hipótese básica era: eu teria, bem, se o universo expande, algo que expande e não troca calor por nada é uma expansão adiabática. Então, se algo expande de forma adiabática, ela esfria. E se você contrai, ele esquenta, né? Então, ele disse: olha, se eu voltar suficientemente no passado, o universo seria basicamente uma fornalha como o núcleo de uma estrela. A ideia geral é essa. Então, qual é a hipótese básica? Um início extremamente quente, denso, em rápida expansão, com o universo preenchido por fótons e partículas subatômicas, tá? E nesse cenário, os elementos leves se formariam nos três primeiros minutos. E junto com a formação dos elementos leves, hidrogênio, hélio e algum lítio e mais alguma coisinha, você também teria uma radiação associada, e essa radiação, depois que o universo esfriasse, se desacoplaria na matéria, constituindo o que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Essa era a ideia deles, certo? Que a gente vai ver mais lá no futuro, quando a gente for ter aula de radiação cósmica de fundo, tá? Então, o cenário deles era esse. Se eu voltasse muito no passado, eu teria um universo cujas propriedades seriam igual a uma fornalha, como se fosse o núcleo de uma estrela, e partindo de um ponto só de radiação e partículas elementares, que eles não diriam de onde essas partículas elementares viriam, tá, pessoal? Eles apenas diziam, olha, dado que eu tenha fótons e partículas elementares em tal temperatura, quando eu voltar muito ao tempo, em 3 minutos eu produzo todos os elementos químicos presentes no universo, né? Ou a maior parte dos elementos químicos presentes no universo. E aí, quando eles faziam essa conta, eles previam que o universo era composto por 75% de hidrogênio, 24% de hélio e 8% dos demais elementos. E isso é exatamente o que é encontrado nas estrelas, tá certo? Pelas observações extremamente precisas. O modelo do estado estacionário, não. Ele foi proposto em 1948 por Fred Hoyle, Thomas Bond e Hermann Bond, como um modelo alternativo ao modelo do Big Bang. Curiosamente, o termo Big Bang foi proposto pelo físico Fred Hoyle a uma entrevista à BBC inglesa, tá? Onde ele, de forma pejorativa, ficou dizendo que o universo teria sido originado de uma grande explosão. Isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Eu aconselho, né, como eu já falei diversas vezes, vocês darem uma olhadinha no Instagram Cosmos UFRN, que lá eu tenho um material, tenho slides, onde eu tento descrever para ali alunos de física, na verdade, o que é, né, que explica, né, o que a teoria do Big Bang explica, onde é que ela é aplicável. Tá? Mas aí o termo pejorativo pegou, né, esse termo de grande explosão, pegou na comunidade em geral, mas a gente sabe que isso não tem nada a ver com o cenário padrão, que é você ter um universo extremamente quente, denso em rápida expansão, de forma homogênea e isotrópica, tá certo? Em todos os pontos, tá? Então, em seguida, a gente teve a descoberta da radiação cósmica de fundo, bem como a previsão.
da abundância dos elementos leves, tá certo? E isso descartou completamente o modelo do status estacionário, que não conseguia explicar, por exemplo, a radiação cósmica de fundo. Também não conseguia explicar, pessoal, outras observações que eu não quero entrar em detalhes aqui, que são mais complicadas, mas a radiação cósmica de fundo, a, a teoria do estado estacionário não conseguia explicar naturalmente, enquanto a teoria do Big Bang, né, de você ter um passado extremamente quente e denso, que é equilíbrio térmico entre radiação e matéria, explicava naturalmente a existência dessa radiação cósmica de fundo como sendo fruto do desacoplamento entre radiação e matéria, depois que você teve a formação dos elementos leves e o resfriamento dessa radiação devido à expansão do espaço. Como a gente já viu, criou o redshift, que faz com que a radiação resfrie. Tá certo? Então, novamente, pessoal, durante toda essa época aqui, todos os cálculos eram prontos. Esses cálculos aqui eram feitos no universo dominado por radiação. O modelo padrão era o modelo Einstein de Sitter, embora tivesse diversos problemas, como o problema da idade. Mesmo o H0 ficando em torno de 70, a idade do universo no modelo Einstein de Sitter era de em torno de 8, 9 bilhões de anos. Mas o pessoal já criava estimativas das estruturas mais velhas do universo, que são os aglomerados globulares, e os modelos de evolução química nos fornecem que a idade desses aglomerados globulares deve ser em torno de 13, 14 bilhões de anos. Então, o modelo de Einstein tinha diversos problemas e outros que a gente vai falar já já, certo? Então, pessoal, a descoberta da radiação cósmica de fundo em 1964, né, por Penzias e Wilson, de forma bem aleatória, né? E eles ganharam o Nobel em 1978, puseram fim, de uma vez por todas, a esse debate da teoria do Big Bang ou do estado estacionário, tá certo? Então, com a radiação cósmica de fundo, ela vem de um período de equilíbrio, então ela é uma radiação de corpo negro, tá? E aqui a gente tem o fluxo pela frequência, aqui a gente tem as medidas, tá, do fluxo dessa radiação dependendo da frequência, e aqui a gente tem a curva de um corpo negro para uma temperatura de 2,7 Kelvin, a gente vê que é a melhor curva de corpo negro do universo, tá? Da natureza, tá, pessoal? Então, só que quando o pessoal levantou essa curva de corpo negro, o pessoal viu que essa temperatura era homogeneisotrópica no céu, tá certo? Essas medições aqui eram homogeneisotrópicas no céu, não importava a direção, mas eles viram, na verdade, que existia pequenas anisotropias de temperatura da ordem de 10 a menos 5, ou seja, a temperatura não era idêntica dessa radiação em todos os pontos do céu, mas tinham pequenas flutuações de delta T sobre T de 10 a menos 5. Então, eles em 1992 em diante foram lançados experimentos para estudar essas anisotropias de temperatura, porque essas anisotropias foram criadas, pessoal, por processos que ocorreram tanto na era em que a radiação e a matéria estavam acopladas, quanto processos que ocorreram entre a interação da radiação e o meio intergaláctico e galáctico até chegar em nós, tá certo? Então, essas anisotropias foram causadas por esse tipo de interação dessa radiação de fundo com a matéria entre a matéria, né, presente no universo, que essa radiação, por exemplo, colide com elétrons, tá certo? Essa matéria colide com elétrons que estão no plasma. Porque eu vou dar um exemplo aqui, que é o efeito Sunyaev-Zelldorf. Quando eu tenho uma aglomerada de galáxias, pessoal, apenas 15% da matéria luminosa é composta por galáxias, que seriam esses pontos aqui amarelos. Essa região aqui em lilás é o que a gente chama de plasma. Não tem nada a ver com a matéria escura, tá? O plasma ele corresponde a cerca de 80 a 85% da matéria luminosa. Ele emite raio-x. É um gás extremamente tênue, de 10 a menos 3 partículas por centímetro cúbico e extremamente quente. Tá certo? Então, por exemplo, quando essa radiação cósmica de fundo interage com esses elétrons, essa radiação recebe energia dos elétrons pelo efeito cômputo inverso. E aí, quando você tem a radiação cósmica de fundo que não interagiu com a galáxia, chegando com a radiação cósmica de fundo que interagiu com o aglomerado de galáxias, com o plasma, a gente vê que essas temperaturas são ligeiramente diferentes. E isso causa anisotropias na distribuição de temperatura, né,
da radiação cósmica de fundo no céu, tá? Isso é uma fonte de anisotropia que eu estou falando, tá certo? Então, o Gerald Smoot foi um ganhador do Nobel, que o idealizador e o PI, né, do projeto COBE, tá, que levantou a curva de corpo negro da radiação cósmica de fundo e verificou que existiam essas anisotropias. Então, logo em seguida, pessoal, ocorreram, eh, ocorreram a, os Estados Unidos, né, e depois a Agência Espacial Europeia lançaram satélites, que eram o WMAP e o Planck, tá? Um em seguida do outro, o WMAP primeiro, depois o Planck, para estudar essas anisotropias da radiação cósmica de fundo, porque as anisotropias, pessoal, da radiação cósmica de fundo, ela é considerada a pedra da roseta da radiação do universo, tá? Quem não sabe o que é a pedra da roseta, né, que permitiu a tradução dos hieróglifos egípcios, né? É, então, estudar essas anisotropias, pessoal, era estudar a evolução do universo ao longo do tempo, porque diversos processos que ocorreram, como por exemplo a formação de estruturas, isso modificaria o mapa de temperatura da radiação cósmica de fundo, e criando pequenas anisotropias, como eu falei, e essas anisotropias têm diversas fontes. Isso é uma física impressionante, tá? Então, em 2019, pessoal, em 1992, o George Smoot ganhou o Nobel devido à idealização, né, e à liderança com relação ao satélite COBE. E em 2019, o James Peebles, que eu inclusive tenho um livro dele excelente, que é o Princípios Físicos da Cosmologia, ele ganhou em 2019 pela contribuição dele ao estudo da radiação cósmica de fundo, a parte teórica, tá certo? Benzer e Wilson também, né, ganharam o Nobel em 1978, mas o Gamow, o Alpha e o Bond não ganharam, desculpe, o Gamow, o Alpha e o Beta, eles não ganharam o Nobel, tá, pessoal? Isso aqui foi uma tremenda injustiça, certo? Eles previram a existência de reação cósmica de fundo, mas quem ganhou foi quem detectou, tá? O modelo padrão da cosmologia, né, pessoal? Basicamente, a gente não tinha observações na época, que é o contrário de hoje, que a cosmologia relativista entrou na era da precisão, tá? Então, o modelo padrão ficou sendo o modelo padrão Einstein de Sitter, tá? Perdurou ali de 1932 até 1998, era um universo plano, dominado por matéria e desacelerado, que é o universo plano, só que a densidade de energia da matéria não relativística era basicamente a densidade de energia crítica do universo, tá? Só que é o seguinte, pessoal, aqui, ó, eu tenho uma evolução do valor da constante de Hubble, não é que a constante de Hubble evolui com o tempo, ela evolui com o tempo, mas não nos últimos 100 anos, tá? 100 anos, o valor real dela permanece constante. Isso aqui são as estimativas, dependendo da técnica, que vai dando valores diferentes. Mas a partir de um certo instante, ali de 1994, por ali, os valores culminaram para em torno de 70 quilômetros por segundo por megaparsec, ou seja, um observador, uma galáxia que esteja a 1 megaparsec de nós, está se distanciando com uma distância hoje de 70 quilômetros por segundo. Muito pequena, né? Hoje. Então, mesmo com esse H0 em torno de 70, a gente tinha um modelo Einstein-de fornecendo uma ideia de uma idade de 9 bilhões de anos, enquanto os aglomerados globulares possuiriam em torno de 14 bilhões de anos. Tá? E tinha outro problema, pessoal, que é onde está a matéria escura, porque quando o universo, no modelo Einstein de Sitter, o universo ele é representado por algo que a gente chama de parâmetro de densidade, e no caso, que a gente já viu durante o curso, e no caso do modelo Einstein de Sitter, esse parâmetro de densidade ele é igual a 1, o ômega é igual a 1. Só que o pessoal estudando estrutura em larga escala, eles perceberam que o ômega da matéria escura era no máximo de 0,3. Então, se o universo era plano, ele não era composto só de matéria escura, porque a matéria escura ela dava no máximo, utilizando a estrutura em larga escala, ela dava no máximo até 0,3, no máximo, tá?
que são as estimativas de ômega M, ó, que é ômega, aqui são medidas de massa, da razão massa-luminosidade, para galáxias espirais e aglomerados ricos. Ó. Por isso que é um aglomerado de galáxia rico, tem 1000 galáxias, tá? Então, eles indicavam, pessoal, que o ômega era no máximo 0,3. Quando eles utilizavam, né, grandes estruturas para estimar qual é o valor do ômega da matéria. Era no máximo 0,3, mas o Einstein era 1. Então, se o universo é plano, o que é que está fechando de 0,3 até 1? Tá certo? Porque, pessoal, aqui a gente não falou do chamado da era da teoria da inflação. Existiam alguns problemas dentro do cenário da teoria do Big Bang, como, por exemplo, por que é que não existem monopólios magnéticos, tá? Do mesmo jeito que existe a carga elétrica, porque não existiria carga magnética, tá? Então, tem esse grande problema, tá? O problema dos monopólios magnéticos. Então, o pessoal de física teórica, é, eles, eles consideraram que no universo extremamente primordial, muito, 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 muito menos do que um segundo, existiriam os monopólios magnéticos, mas esses monopólios magnéticos teriam sido diluídos por um período de expansão exponencial que o universo teria sofrido, denominado de inflação cósmica. Tá? Isso aqui vai ser tema de aulas posteriores. Tá certo? Então, o universo teve durante um espaço, dividido um pequeno intervalo de tempo, o universo passa primordial, extremamente primordial, passou por uma expansão acelerada, tá? O fator de escala cresce de forma exponencial, isso dilui qualquer tipo de partícula, tá certo? E era como se o monopólio magnético existisse, mas essa inflação diluía qualquer tipo de densidade de partículas, essa expansão exponencial. E quando a inflação terminava, ela acabava numa escala de energia, e essa energia não era suficiente para produzir as partículas de monopólio, como os monopólios magnéticos, tá? Então, uma consequência dessa expansão é que o nosso universo observável seria plano realmente, tá? Que a gente vai ver isso em aulas posteriores, tá? Então, a inflação previa o universo plano, ou seja, ômega igual a 1. O modelo padrão Einstein de Sitter previa ômega igual a 1, mas as observações indicavam ômega igual a 0,3. Então, a gente tinha problemas aí com a inflação e com a matéria, né, a matéria escura, que era até no máximo 0,3, tá certo? Que é o título do artigo, Onde está a matéria escura, de 1995. E só em 1998 nós tivemos outra surpresa. Então, o modelo de Acha-Decida já vinha sofrendo com o problema de onde está a matéria escura, para fechar o ômega igual a 1, o problema da idade, e em 1998 a gente teve, os astrônomos, né, tiveram outra grande surpresa, utilizando supernovas, tá certo? Supernovas, né, é tipo uma outra vela padrão com as cefeidas. Então, as cefeidas são utilizadas para padronizar as relações empíricas que ocorrem eh, com as supernovas do tipo 1A, tá? E as supernovas do tipo A, elas se originam de explosões de anãs brancas, né, que estão em sistema binário. Nem toda anã branca que está em sistema binário, que acreta massa de sua companheira, ela explode em supernova tipo A, mas ela pode explodir. Quando explode, é uma das explosões mais energéticas do universo, tá certo? E isso possibilita você estimar a distância a, né, a valores descomunais, certo? E a gente viu que durante o nosso curso que a gente precisa estimar distâncias a valores altíssimos, né? Que é para poder a gente discernir que universo a gente vive. Quando o pessoal calculou a distância de luminosidade de supernova, porque media o fluxo e sabia da luminosidade intrínseca da supernova. Por quê? Porque a supernova, como eu falei, ela ocorre de uma maneira muito razoavelmente simples, né, entre aspas aí, mas razoavelmente simples, é quando a anã branca atinge a massa de Chandrasekhar, ela pode explodir como uma supernova do tipo 1A. É, e aí, pessoal, como esse mecanismo físico ele é bem definido,
é possível se estimar qual é a luminosidade da supernova, tá? Então, como é que é feito o seguinte? Primeiro, você calibra a relação das cefeidas, como eu falei, utilizando a paralaxe trigonométrica. Depois você procura galáxias aqui perto que tem as supernovas. Aí você mede o fluxo dessas supernovas. Aí você tem cefeidas nessas galáxias. Aí você estima a distância até aquela galáxia via cefeida. Sabendo qual é a distância e qual é o fluxo, você calculou qual é a luminosidade da supernova. E viu, pessoal, que as supernovas são velas padrões, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas viram que as supernovas são vela padrão. É uma vela padrão, ou seja, a luminosidade do pico, né, a sua luminosidade é basicamente a mesma, tá certo? De forma grosseira falando. Então, se a luminosidade é a mesma e você tem o fluxo, você calcula a distância da luminosidade e a galáxias extremamente longínquas, tá? É porque no caso de supernova é um pouco mais complicado do que no caso de cefeidas, a padronização das supernovas como indicador de distância. Mas ela é utilizada como vela padrão, certo? Então, utilizando cerca de 50, 60 supernovas, dois grupos independentes, tá? O Supernova Cosmology Project e o Supernova Search Team, eles fizeram o plano Omega M, Omega Lambda, utilizando aquelas distâncias teóricas, tá? Ó, que a gente viu no curso, ó, a distância. Aqui está o modelo plano, tá, pessoal? Aqui está o modelo plano, né? Aqui tá, então, utilizando a expressão da distância de luminosidade, incluindo a curvatura, tá certo? Utilizando a distância luminosidade, incluindo a curvatura, e tendo uma amostra de supernovas, eles conseguiram fazer o plano estatístico de ômega m e ômega lambda. Porque você tem a teoria da distância luminosidade, você tem o fluxo e tem a luminosidade da supernova, que é uma vela padrão. Então, se você tem a relação teórica aqui, você consegue fazer estimativas, estatísticas, né, em termos dos seus parâmetros livres. E aí eles observaram, pessoal, que o ômega e em um espectro de parâmetros ômega lambda e ômega i, tá certo? É possível mostrar que este ponto ômega m e ômega lambda contido nessa região, tá aqui, ó, tá? Esse gráfico aqui é melhor. Então eu tenho aqui, ó, ômega lambda crescendo e ômega m crescendo para lá. Os pares de pontos acima dessa região aqui, mais ou menos, ó, são os pares de pontos de ômega m e ômega lambda que indicam o universo acelerado, tá? Os pares de pontos aqui, ó, nessa região aqui para baixo, desacelerando, tá vendo aqui, ó, indicam um universo desacelerado. E aí as regiões de confiança estatística, ó, forneceram um universo com mais de 3 sigma de confiança, como tendo uma expansão acelerada, tá? Os pares de pontos encontrados para ômega m e ômega lambda mostraram, né, que a região de confiança indicava um universo acelerado com mais de 3 sigma de confiança estatística, tá certo? Isso aí foi capa, né, da Science em 1998, tá? E o pessoal que descobriu essa aceleração do universo, né, eles receberam o Nobel em 2011. Só que isso ainda não terminou, pessoal. Eu falei, lembra que a radiação cósmica de fundo possui anisotropias na temperatura, né? Um mapa de temperatura. Então, em 2000, foi lançado o primeiro experimento, ou o primeiro mais bem sucedido experimento para estudar essas anisotropias, que foi o experimento Boomerang, utilizando balões, tá certo? Né? Porque você vai estudar radiação cósmica de fundo na região de micro-ondas ali, né? E aí a gente tem que ir para cima da atmosfera, o máximo possível. Depois foi lançado o WMAP e o Planck, que lançaram, né, no espaço para estudar essas anisotropias. Mas aí o que foi que aconteceu? Olha só, pessoal, que interessante, ó. Foi capa da Nature. Utilizando as anisotropias da radiação cósmica de fundo, que é possível também utilizar elas para estimar parâmetros cosmológicos, os pontos observados, ó, no plano ômega lambda e ômega m, os pontos observacionais indicavam que
Os pontos observados na radiação cósmica de fundo do bumerangue, esses pontos, essas observações das anisotropias, ela não nos fornecia quem eram os valores de ômega m e ômega lambda, mas oferecia que a soma, tá certo, era igual a 1. Ele não conseguia discernir qual era, né, com alto grau de confiança estatística, quem era ômega m e quem era ômega lambda. Mas ele dizia, olha, ômega m e ômega lambda, os valores possíveis estão em cima da reta que, quando somados, dá 1. Ou seja, a radiação cósmica de fundo mostrava que o universo era plano. Isso em 2000. Então você tinha um universo plano, você tinha um universo acelerado e você tinha o que mais, pessoal? O ômega dando em torno de 0,3 e a idade do universo dando em torno de 9 bilhões de anos, se você considerasse um astrodesita. Então a gente tinha todos esses problemas com o astrodesita. Idade baixa, matéria escura faltante, o universo acelerado e o universo plano. Então você tinha alguma coisa ali, cerca de 70% que estava acelerando o universo. Certo? Então essa é a genealogia da radiação cósmica de fundo. Tá? Como eu coloco aqui, ó, a genealogia da energia escura. Tá? A supernova indica universo acelerado, a radiação cósmica de fundo indica um ômega total igual a 1, a matéria escura indica um ômega m de 0,3 e os aglomerados globulares indicam a idade de 14 bilhões de anos. Então, isso aqui nos fornece a genealogia da energia escura. Tá? Muito interessante, né? Então, aqui eu tenho já uns gráficos mais novos de combinação de dados observacionais. Tá? A gente tem aqui o o plano ômega lambda por ômega da matéria. Então, a gente já viu, ó, pessoal, que aqui ó, limitou bastante, né? As primeiras supernovas ó, era de -1 até 3 a constante, né? Nos gráficos. E aqui era de 0 até 2,5. Depois, como as observações foram melhorando, o espaço de parâmetro foi sendo mais restrito, e aí a gente tem hoje em dia, né? Até aqui essa figura já é um pouco mais velha, esse espaço de parâmetro ainda é muito mais restrito, tá? Esses parâmetros são mais vinculados de forma mais forte, de forma mais restritiva, mas aí, mesmo nessa época, isso aqui em torno de 2015, por aí, 2012, 2015, a gente tem o que aqui, pessoal? Que a energia, que o lambda em 3 sigma, ele varia, ele pode variar de 0,3 até 1,4, tá? Só que dependendo das observações, pessoal, cada tipo de observação ela é sensível a um parâmetro, a mais um parâmetro do que outro, dependendo da observação. Então, se você utiliza aglomerado de galáxia, ele é mais sensível à matéria escura. Então, ele vincula bem a matéria escura, mas não vincula muito bem a, a questão do cosmológico. Aqui é a radiação cósmica de fundo, aqui são medidas do satélite WMAP. Tá? Então, a gente vê que quando eu cruzo aglomerados de galáxias, supernova e radiação cósmica de fundo, aqui eu tenho o resultado combinado do espaço de parâmetro. Isso aqui nos fornece essa constituição do universo em torno de 73% de energia escura, 23% de matéria escura e o restante da matéria que a gente é feito, tá? Esse gráficozinho aqui, pessoal, é um pouquinho antigo, mas na verdade o valor hoje é 69% e 27% e o restante de matéria ordinária, né, que é o que a gente é feito, tá certo? Então, aqui são estimativas ainda muito recentes, utilizando outros observáveis que eu não discuti aqui, tá? Mas que põem limites altamente restritivos hoje em dia no ômega lambda pelo ômega m. O ômega m em torno de 0,29, 0,3, 0,31 e a constante cosmológica em torno de 0,69, 70, tá certo? E com H0 em torno de 69. Isso dentro do modelo Lambda CDM, tá? O modelo Lambda CDM, pessoal, à medida que as observações foram melhorando, o modelo Lambda CDM tem diversos problemas observacionais. Tem um modelo teórico, tem um problema teórico que a gente já discutiu anteriormente, que é a maior discrepância de teoria e observação na física,
porque a constante cosmológica está associada à energia do vácuo, e a energia do vácuo é prevista pela teoria quântica de campos. E a cosmologia prevê qual é a energia do vácuo das observações cosmológicas. E a diferença é da ordem de 10 a 120 ordens de grandezas. Tá certo? Então, esse é um grande problema da constante cosmológica. Entre outros, tá, pessoal? Também tem a tensão na constante de Hubble. Tá? Então, até a constante de Hubble ela pode ser medida utilizando galáxias até 0,1 redshift ou utilizando a radiação cósmica de fundo, onde você coloca um modelo, você tem que colocar um modelo. E o melhor modelo que ajusta a radiação cósmica de fundo é o lambda CDM plano. No início, como os erros eram grandes, as medidas aqui em azul são as medidas locais que independem de modelo cosmológico. E as medidas em vermelho são as medidas que utilizam a radiação cósmica de fundo, que dependem de modelo cosmológico. No início, tudo eram flores. Os valores coincidiam entre si. À medida que os valores foram se tornando cada vez mais restritivos, né, as estimativas, os valores foram ficando altamente discrepantes um em relação ao outro. E isso aqui é o chamado tensão na constante de Hubble, e pode estar mostrando aqui a existência de física além do modelo padrão. Tá? Ou erros sistemáticos nas observações que a gente não tem, que os pesquisadores, né, não sabem ainda quais são. Então, pessoal, a gente tem uma série de tensões no modelo Lambda CDM. Aqui a gente discutiu o seu surgimento na década de 90 devido a diversos problemas, né? Como a gente discutiu aqui na genealogia. Mas a gente tem, à medida que as observações foram melhorando, a gente foi vendo que existe também problemas no modelo Lambda CDM e que a aventura está só começando. Então, novamente, eu convido vocês para darem uma olhada na página do UFRN, que lá tem, eu discuto, e eu vou discutir isso em sala de aula posteriormente, quais são os problemas que o James Webb Telescope trouxe, por exemplo, ao modelo Lambda CDM. Tá certo? Quais são as possíveis alternativas, como modificações da teoria da gravidade, a energia escura não sendo a energia do vácuo, e assim por diante. O universo não sendo homogêneo isotrópico, as constantes físicas não serem constantes ao longo do tempo. Então, nós aqui no departamento estudamos todas essas alternativas, ok? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse seminário.